Bem-vindos ao Na Garagem Europa Motors, um canal que é um verdadeiro passeio pelo mundo da Mercedes-Benz. Eu sou Amanda Vasconcelos e no primeiro episódio vamos conhecer Paulo Sérgio Bodini, um dos maiores aficionados pela Mercedes-Benz, e a sua garagem é o lar de icônicos e raros modelos da marca. Antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as histórias. Fique com a gente que o primeiro episódio começa já! A convite da Europa Motors Campinas Mercedes-Benz, eu recebi uma missão. Mas não foi qualquer missão. É a missão para contar algumas histórias de paixão ligadas ao automóvel Mercedes-Benz. E não podia ser diferente o primeiro episódio com Paulo Bodini, o maior fã do automóvel, do antigo mobilismo Mercedes, né, Paulo? Eu sou um aficionado pela marca, né, uma paixão que veio desde a infância e acabei ao longo dos anos aí adquirindo alguns carros, né? E acabei procurando saber a respeito da história da Mercedes, né? Que foi um segundo passo após a paixão pelo carro em si, né? E hoje acabou criando-se esse acervo pessoal, particular, né? Uma realização aí e um presente que eu dei a mim mesmo ao longo desses últimos anos aí. E é algo que trouxe desde a infância, Desde a infância. Eu sempre... A paixão do homem é o carro. E eu não fujo à regra. E eu sempre observava os carros desde criança, gostava dos carros, mas eu tinha um olhar especial pelas Mercedes que tinha na minha cidade, né? Toda uma cidade do interior. Então a gente sabe todos os carros que tem na cidade, a quem pertence. E eu comecei a observar que quem tinha um Mercedes era uma pessoa bem-sucedida, bem resolvida na vida, uma pessoa respeitada na comunidade. E a Mercedes era um carro diferente, né? Por ser importado, por ser um carro que tinha um valor um pouquinho maior do que os demais, né? Então, num primeiro instante, a paixão veio pelo carro em si, pelo design. É um carro que marcava presença e tal. E num segundo instante, eu comecei a observar também quem eram os proprietários desses carros, né? Como eu disse, pessoas bem-sucedidas na cidade, das mais diversas profissões, né? E isso ficou gravado na memória, né? E passou a ser um objetivo. Falou, olha, quando eu crescer, quando eu tiver grana, quando eu tiver oportunidade, eu quero comprar uma Mercedes, porque é bacana, é legal. As pessoas veem com um olhar diferente, é um carro que chama atenção, é um clássico. Então essa paixão vem desde a infância, né? E depois, durante a minha vida profissional e tudo, eu consegui comprar um Mercedes logo nos primeiros anos da década de 90. Eu comprei um Mercedes 88, 87, se não me engano, um C240. Né? Usado, porém era um carro ainda que chamava atenção, um carro bacana, legal, e eu usei esse carro no meu dia a dia por quase 3 anos. Esse carro só me deu alegria, né? Era um carro que eu usava para passear, para viajar, para trabalhar, nunca tive problema de mecânica, manutenção, a durabilidade do carro fez com que essa paixão pela Mercedes acabasse sendo cada vez maior, né? E depois, já no início dos anos 2000, eu adquiri um carro antigo e eu também soube, né, já procurando saber da história, eu já era um admirador para o antigo mobilismo, gostava de todas as marcas de modo geral, dos antigos, dos clássicos. Porém, a paixão era as Mercedes mesmo, né? E em 1988, eles então reconhecem o antigo mobilismo no Brasil e cria a história da placa preta. Uhum. E naquele momento, lá no início dos anos 2000, pouco se sabia, pouca gente sabia a respeito disso, né? Foi uma conquista de um grupo de antigos mobilistas brasileiros que reivindicaram, conseguiram oficializar essa questão do carro de coleção.
E eu, então, consegui adquirir uma C280, na verdade uma S280, uma W116, um carro bacana, legal, 1975. Foi o primeiro antiguinho. E depois eu procurei saber mais como que funcionava essa questão da coleção, de pôr placa preta no carro. Eu achava muito bacana, legal. Acabei encontrando um grupo de pessoas que estavam um clube, né, de aficionados pela marca. Eu fui praticamente um dos sócios fundador do Clube da Mercedes-Benz do Brasil em 2004. Uhum. Tem até os banners aqui na garagem, onde marca lá os primeiros 5 anos, de 2004 a 2009, enfim, eu comecei a participar disso aí. Então, ao longo desses 20 anos, 2004, que oficializou então essa brincadeira, a gente foi participando de eventos, conhecendo novos colecionadores, e passou a ser o meu social, né? E junto a isso, a paixão, né? Que é natural. Então, tudo isso que a gente faz, essa correria atrás da restauração, da manutenção dos carros, é trabalhosa, toma tempo, não é fácil, porém é gratificante, porque alimenta essa paixão, né? O Paulo cresceu, conseguiu um monte de joias, e ficou só nas joias, né? A caixa que você idealizou para guardar tudo isso também tem uma inspiração, tem tudo ligado à estrelinha, né? Como você fala. Exatamente. E você fala a garagem em si, né? Sim. Quando eu resolvi construir essa casa, eu conversei com um arquiteto, projetista, e falei para ele, né, do que eu gostava, do que eu queria, porque antes disso, os meus carros ficavam guardados em corredores, botava capa nos carros. Na minha casa anterior, eu tinha um campinho de grama no quintal, eu acabei cobrindo, formando garagem. Então, tudo foi evoluindo, né? Então, esse projeto, eu pedi para que o arquiteto fizesse uma garagem, onde eu pudesse colocar meus carros, e que ficasse numa posição que eu pudesse curtir ele todo o tempo, sem ter capa, sem esconder, sem nada. Porque esse visual, isso tudo, eu vejo como uma obra de arte, né? Então, o carro em si é uma obra de arte para mim. E paralelo a essa paixão, eu comecei a me interessar pela história da marca. Quais eram os critérios, qual que era a prioridade da Mercedes-Benz na questão construção, design e tal. Então eu fui em busca dessa história e descobri coisas assim que fez com que a gente passasse a respeitar ainda mais a marca, né? Porque os princípios da Mercedes é sempre fazer o melhor ou nada. Ela nunca economiza nas horas de engenharia gasta para desenvolver uma peça pelo novo projeto. Não importa. Eles não estão preocupados com o custo-benefício de todo aquele trabalho, todo aquele investimento, e sim fazer o melhor que a tecnologia do momento oferece. Sim. E reverter isso no carro, no lançamento do ano e tudo mais. E quem dá o devido valor a todo esse trabalho, a todos esses critérios de custo-benefício e tal, acaba optando pela Mercedes. Tem algumas passagens históricas interessantes. Por exemplo, na Europa, o maior número de táxis são Mercedes. Porque é barato? Não, porque é durável. Né? Tem até um episódio interessante que no museu da Mercedes-Benz em Stuttgart tem um táxi de um motorista grego que rodou 1.500.000 quilômetros com o mesmo carro sem abrir o motor. Né? Ele fazia as revisões periodicamente nas concessionárias e provou que aquela quilometragem era original e que o motor era original. A Mercedes adquiriu esse carro, hoje está exposto no museu, e aí mostra a durabilidade do carro. Então a opção por ter um Mercedes é pela durabilidade. Né? Então, todos esses critérios de não se importar quanto que o carro vai custar, se ele vai ter preço viável ou não, a política da fábrica que a gente viu pela história é que fazemos o melhor ou nada.
E uma coisa que a gente observa também é que todos os lançamentos de detalhes de acabamento que a Mercedes oferece, depois que ela lança, como pioneira, as demais marcas copiam, né? Sim. Acaba adotando aquele sistema, aquele design, e passa a ser, então, copiado pelas demais marcas. Então, a Mercedes tem esse diferencial. E também a própria história comprova. A Mercedes-Benz é a criadora do primeiro carro a combustão, que é o Motorwagen Patente, né? Criado em 1886, né? Que é o primeiro carro com motor com pistão a gasolina e combustão a gasolina, né? E, e daí tem toda essa história, né? No início do século, tem toda a fusão entre Carl Benz e Gunther Daimler, que cria-se então a Benz Motors, e depois, no início já do século XXI, é lançado em 2007, 2008, o primeiro Mercedes. Ele tem uma história interessante da questão da marca Mercedes. Muita gente acha que o nome Mercedes-Benz é uma das filhas dos fundadores da fábrica, e na verdade não é. A Mercedes Jelinek é filha de um empresário austríaco chamado Emil Jelinek, que ele acabou sendo um empresário do automotivo, né? E praticamente acaba fundando a primeira concessionária de carros, porque ele passa a revender os carros Mercedes. Mas no primeiro instante ele encomenda da fábrica 20 e tantos carros, e ele pede para que a fábrica coloque o nome no colete do radiador do Mercedes, do carro, o nome Mercedes. E ele falou, não, isso é uma homenagem que eu quero fazer para minha filha, né? E ele leva esse carro, e ele também, como um empresário e ao mesmo tempo playboy, ele usava não só os carros para comercializar, mas usava os carros em corridas que tinha na Europa. E o carro começou a ter um desempenho surpreendente, né? E todo mundo queria saber, pô, mas que carro é esse? Que marca é? Mercedes? Está escrito lá Mercedes e tal. E daí o pessoal procurava a fábrica e falou, eu queria comprar um Mercedes, igual aquele do Emil, né? Falou, não, mas aquilo não é dele, a gente fez a pedido dele e tal. Não, mas o carro está tendo um desempenho, está se destacando perante as demais marcas, né? E eu sei que daí há toda uma negociata lá entre eles, entre o Emil Jelinek e a fábrica Mercedes-Benz, a fábrica de carros, né? Antes de se chamar Mercedes, e ali então ele passa a ser um representante comercial da marca, né? E começa a comercializar. E durante a evolução dessa parceria, ele cede a marca para que a fábrica use, porque a marca acabou sendo evidenciada através desses eventos de propaganda, né? Então, são histórias que a gente, através da curiosidade, foi vendo, foi observando e acha muito interessante, né? E todos os carros aqui têm histórias, né? É Todos. muito difícil a gente conseguir separar um ou outro, mas eu queria que você contasse a história do seu Mercedes que está ali atrás, que foi premiado, e ele conta uma história particular também da Mercedes, né? Exatamente. Eu sempre procurei ter um. Não dá para a gente abraçar tudo, né? Então a gente vai ao longo do tempo aprimorando, melhorando os itens de coleção e tal. A maioria dos meus carros são carros pós-guerra, porque a Mercedes, depois do fim da guerra, ela estava na questão design atrasada, porque os últimos carros que ela tinha feito para comercializar eram os carros da década de 30. Durante o período de guerra, ela focou no esforço de guerra alemão. E ela sai destruída da guerra, né? E ela volta depois, na recuperação da Alemanha no pós-guerra, ela volta a fabricar carro a partir de 1947. E ela começa a construir os carros em cima dos projetos da década de 30, né? E ela passa, então, a fabricar os carros. Paralelo a isso, as demais fábricas
de carros, como principalmente a fábrica americana, já tinha um design mais avançado, mais moderno, mais arredondado, já não tinha tanto nessa década de dos anos 40 início de anos 50, os carros já estavam mais modernos. E a Mercedes ainda estava atrasada, com os carros com a cara dos anos 30. Porém, os carros começaram a ser comercializados dessa forma. Esse carro aí, ele é um carro que tem a documentação dele no Brasil como 1951. Porém, ela é uma 170D a diesel, é um carro baseado e construído em cima das plataformas dos carros de 1938. Então, ele é idêntico a uma Mercedes 1938. E esse carro tem uma história, eu não sei, eu não consigo afirmar que essa seja uma história verdadeira, mas eu quero acreditar que seja. Esse carro é um sobrevivente de um lote de carros que, no início dos anos 50, o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, adquiriu um lote desses carros e que ele era destinado aos oficiais da guarda do Palácio do Governo, né? Era 20 e tantos carros. E era então um lote construído já no início dos anos 50, porém uma cópia idêntica a um 1938. E esse é um sobrevivente, né? Eu adquiri esse carro foi restaurado nos mínimos detalhes, né? Ele é uma cópia exata, inclusive a cor. Eu tenho todo um histórico da evolução da restauração desse carro. Ele é idêntico a um carro que está no museu da Alemanha, inclusive cor. E originalmente ele era azul e a gente deixou ele nessa cor para copiar exatamente igual ao que está no museu. Esse carro já foi cedido para a Mercedes-Benz para um salão do automóvel, né? Ele esteve no salão do automóvel junto aos novos e mais recentemente, na última edição do evento de Araxá, eu levei esse carro lá e ele acabou sendo premiado pelo estado que ele se encontra hoje. Então, para mim, é uma honra, né? Tendo a história com Adhemar de Barros ou não, ele tem uma história importante para você, né? Isso, exatamente. Com essa premiação. A gente falou um pouquinho de durabilidade, né? Que a Mercedes-Benz, ela transmite essa durabilidade. E atrás de você tem um táxi. Exatamente. É a história do táxi. Esse táxi também, eu demorei 2 anos para fazer o restauro desse carro, e ele também é uma cópia desse carro do motorista de táxi grego, que é esse mesmo modelinho, 1966, 67, uma Fintail, que é um design que a Mercedes fez nos anos 60 para vender para os americanos, porque era moda nos Estados Unidos as rabos de peixe. Então a Mercedes fez esse rabinho de peixe modesto, mas era um Fintail, rabo de peixe, e para comercializar, para atender o público americano. E esse carro é um igualzinho também que se encontra no museu, com essa história embarcada do motorista grego. E da durabilidade. Exatamente, da durabilidade. Tem um outro aspecto bastante interessante, que já é cultural, né? Nós aqui no Brasil, a gente acha muito bacana dizer quando tem um carro antigo que foi pouco rodado, esse carro ficou parado 20 anos, rodou só 20 mil quilômetros, essa história toda. Para a gente é bacana isso, acha legal. Já para o europeu, eles têm orgulho em dizer que o carro rodou muito e se encontra no estado que está. Tanto é que eles vendem para os antigos mobilistas de lá medalhas múltiplos de 50 e 100 mil quilômetros, que as pessoas vão colecionando e colocando no colete do radiador com orgulho. Falou, eu tenho um carro que andou 600 mil quilômetros e está novo, e está super conservado. Então, essa durabilidade, essa resistência da mecânica Mercedes-Benz é demonstrada por esses colecionadores através dessas comemorações de quilometragem rodada e tal. Então, eu acho muito bacana. Nós não temos essa cultura, mas é um aspecto legal. O Mercedes
dura bastante. Então, no fim, o custo-benefício estava valendo a pena, né? Sim, sim. E também aqui atrás da gente tem a madrinha do grupo. Isso, É o carro madrinha. é isso. Esse carro é uma 420 Cell, né? É um carro longo, já como limousine, Uhum. e por ter as bandeirinhas, né? É um carro Original de fábrica, é original de né? fábrica. Esse carro é um carro de consulado, né? Uhum. Um grupo de colecionadores de carros, né? E que quando a gente vai fazer alguns eventos e faz um comboio de carro para chegar no evento, para sair, fazer um passeio, tal, exibindo os carros, esse carro tem sido usado como carro madrinha, Ele é né? tão imponente que até já recebeu Pois continência. é, Isso. eu esqueci de tirar a placa decorativa da frente do carro e saindo de um desses eventos, eu tirei as bandeirinhas, né? Mas eu esqueci de tirar a placa decorativa. E quando eu entrei num comando, né? Eu acabei me lembrando que eu estava com aquela placa irregular, aquela coisa toda. Passei pelo comando, esperando que algum policial me parasse, e eu ainda acabei recebendo uma continência e segui em frente. É, Mercedes A Mercedes impõe respeito. limitada, Exatamente. exatamente, É isso. exatamente. É. Dentre todas essas joias, essas relíquias, você consegue escolher uma para falar essa é a mais especial? A mais especial sempre é a última. É. Porque, porque sempre a gente está em busca daquela cereja do bolo e tal, mas todas, né? Como um pai não faz distinção dos filhos. Uhum. Todos são queridos, existe a paixão pelo carro e tal. Ao longo dos anos, eu fui aprimorando a coleção, né? Porque manter e cuidar dos carros dá trabalho. E manter e cuidar de um carro que tem um valor agregado por questões de raridade é o mesmo que você tem para um carro que não tem valor de coleção. Então, ao longo desses anos, eu fui trocando os modelos por carro mais raro, por questões de motorização, número de carros que foram fabricados e vendidos. Uhum. Né? Então, tem séries que saem poucas unidades, outras já saem mais unidades. Então, tudo isso vai compondo o histórico do carro e tornando ele um carro de coleção, né? Mas assim, todos eles eu tenho uma paixão especial por todos, porque todos eles teve uma história para ser adquirido, né? Como eu consegui convencer o dono anterior a me vender, porque todos os carros têm longevidade e pelo estado que se encontra, sempre foram muito bem cuidados. Então, os donos anteriores também trataram muito bem deles. Então, todos eles têm uma historinha e têm uma razão para estar aqui sobre os meus cuidados, por enquanto. Né? Já tem o próximo em vista? Sempre Não, tem, sempre tem. mas sempre a gente acha que vai ser impossível, devido aos valores que esse carro alcança, né, pela raridade e tal. Mas a gente conseguiu ter alguns ícones aí que deixa a gente bem satisfeito. É. Tem um que te dá mais orgulho? Que esse aqui foi muito difícil de conseguir, eu consegui? Olha, tem uns dois, três carros que, vamos dizer assim, é o sonho de consumo dos antigos mobilistas, É. né? E nós estamos falando de uma marca muito específica, Sim. Mercedes, né? Uhum. E então, por exemplo, dentre as Mercedes, todos os colecionadores gostariam de ter uma Pagoda, Uhum. que é uma SL, né? Que foram fabricados a partir do final dos anos 50, início dos anos 60, e foram fabricados até 1971. Uhum. E eu tenho uma que foi a última da série, 1971, né? Um carro que, inclusive, tem uma configuração muito bacana, é uma SL 280, né? Porque ela foi lançada uma 250 e a 280. Uhum. Esses carros sempre foram 6 cilindros, Uhum. né? Eles passam a ter uma motorização V8 a partir dos anos 70, que seria essa daqui, Uhum. né? Mas até então a Pagoda tem toda essa histórica, tem esse glamour todo do próprio apelido, né? Você também tem uma que vieram só 9 para o Brasil. Então, vamos falar assim, os amigos, né, do Clube do Bolinha, dizem que esse carro foi fabricado muito pouco pela Mercedes, que é uma 320, uma E320 Cabriolet,
Esse carro foi fabricado muito poucas unidades e é raro no mundo todo. E segundo uma pesquisa que nós fizemos uma época no Ciretran, havia sido importada para o Brasil apenas 9 unidades, né? E algumas delas, inclusive, já foram vendidas para colecionadores de fora do Brasil. E eu consegui esse carro também num momento oportuno e está comigo aí, tem um carinho especial. E tem um outro detalhe, sabe? Que a gente acaba colocando o nome de mulher nas Mercedes. Ah, é? Então, todos esses carros têm um apelido, têm um nome. Então, quando eu falo, vamos dar uma voltinha hoje, essa, que eu estou falando que é a E320 Cabriolet, é a Penélope. Uhum. Essa SL 72 V8, uma 350, é a Brigitte. Essa limusine 420 Cell é a Condessa. Uhum. E assim por diante. Sim. Né? Então a gente põe os apelidos, você acaba dando personalidade para os carros e acaba sendo visto de maneira diferente. Né? Então hoje eu cuido e tenho muito mais cuidado com esses carros do que os carros que a gente usa no dia a dia. Né? Sim. Os carros mais novos, tá, pode tomar chuva, pode ficar sujo, fica no sol e tal. Agora esse não. Fazer sujeira. Isso. Agora esse não. Choveu, armou o tempo, nós não sai. Exato. Exato. Então cuida como... Paulo, obrigada por ter aberto a sua garagem, contado um pouquinho da tua história, um pouco da história da sua coleção. Mas o nosso papo não para por aqui, porque a gente vai voltar com um 0001. É uma história bacana, muito legal.